eu queria que você me acompanhasse agora no Antigo Testamento, em como Deus lidou com a missão desde o começo da história bíblica, em especial com a nação de Israel, para nos preparar para depois entendermos como Ele usou e como Ele vai continuar usando a sua igreja. Na semana passada, nós vimos que a palavra missional é um termo muito forte quando a gente pensa em evangelismo, cunhado por alguns pensadores e teólogos mais recentes a respeito da característica, pelo menos de uma delas, da igreja. Vimos que a palavra missional descreve não uma atividade específica de evangelização que a igreja pratica, seja pessoal, seja na rua, seja uma cruzada, mas vimos que missional é a própria essência e identidade da igreja, cujo papel é participar da missão de Deus no mundo, na sua cultura, na sua história, no seu lugar. Porém, também vimos que, quando o cristianismo se transformou em religião oficial, no quarto século, em Roma e no Império, a sociedade romana, então, pensou, somos cristãos agora. De uma hora para outra parece que adquiriram o status de cristãos, então o chamado para ser luz para um mundo de trevas parece que perdeu um pouquinho de sentido, afinal todos são cristãos, e o que a igreja passou a fazer a partir de então? Se preocupar consigo mesma. A igreja então passou de lá para cá a se preocupar com o seu próprio bem-estar e manutenção, investindo em sua estrutura, agenda. Vimos que com o advento do iluminismo, com a primazia da razão, século XVII, a fé cristã voltou pelo mundo a ser questionada com muitas críticas. Ela já não era mais uma base segura para a sociedade europeia ter estabilidade. Até então a igreja dava essa sustentação de unidade para uma sociedade, valores, princípios. Isso agora começa a ser questionado. E a própria igreja se divide, entra em desarmonia. Protestantes rompem com católicos romanos. E até isso contribuiu para uma certa descrença sobre verdade que a igreja afirmava. O que aconteceu depois disso? A experiência religiosa individual de cada um, então, passou a prevalecer como critério de verdade. E as pessoas passaram a se reunir com aquelas com quem tinham afinidade. Aqueles que tinham a mesma opinião e experiência se reuniam no mesmo lugar e, então, definiam o caminho que iam seguir. Assim, a igreja foi marginalizada para a esfera privada, ficou uma questão de consciência individual de cada um. Não era mais papel da igreja envolver-se com o Estado, com questões públicas, mas era uma questão de foro íntimo, cada um devia ver a sua fé na sua casa, na igreja que escolhesse, porque afinal não tinha igreja certa, não tinha igreja mais correta, o que valia era a opinião de cada um. Ou seja, nesse período a igreja foi pressionada a deixar de crer e proclamar o evangelho como, escute bem, o verdadeiro ponto de partida para a compreensão da vida por inteiro. Tanto que ainda hoje as pessoas dizem, legal que o senhor é pastor, o senhor deve já ter nascido com essa aptidão. Olha, não.
não é bem assim. E mais, com o advento do iluminismo, sobreveio à Europa uma riqueza material, mas junto com essa riqueza material de dinheiro e de posses, sobreveio também um vazio existencial. Porque se esperava que a riqueza fosse então melhorar a qualidade de vida das pessoas e dar a elas mais sentido de vida, e aconteceu o contrário, uma grande frustração. E todo esse contexto criou o que até hoje a gente chama de consumismo, que é talvez, escute bem isso, o mais poderoso movimento religioso no Ocidente até hoje. A tal ponto que algumas igrejas, cedendo a essa cultura e não transformando essa cultura, aceitam as imagens que essa cultura nos dá para se autodefinirem. Eu cheguei a citar a figura do shopping center, ou a figura de uma empresa. Essas imagens são importadas para a vida da igreja, definem então como a igreja tem que ser e agir, e aqui vem uma proposta bastante ousada às vezes, de ampliação, de ganhar espaço no mundo. Até mesmo o evangelho e a igreja podem ser tragados pelo espírito consumista. Pense um pouquinho nas viagens feitas a Israel. Eu fiz 8 delas. Dependendo da intenção de quem faz a viagem, os verdadeiros motivos para produzir essa viagem, a pessoa não vai ter um ganho cultural, não vai ter um ganho arqueológico, não vai ter um ganho espiritual. Ela vai, quem sabe até ajudar a financiar algum outro projeto. Já se sabe que as pessoas que conseguem ir para lá já têm uma condição melhor de vida, e em algumas ocasiões isso foi usado para arrecadação de fundos e financiamento de outros projetos. E mais, às vezes, a promessa feita para quem vai a Israel é de que você vai ir, a sua vida vai mudar e você vai ter experiências lá únicas que nunca mais teve, como se nós estivéssemos vendendo alguma coisa de um lugar, de um espaço, de uma geografia, que até fosse como experiência mais poderosa do que o Evangelho. E quem não pode ir, então, estaria subtraído dessa riqueza de estar naquele lugar e ter aquela oportunidade. Eu poderia falar a respeito de seminários, congressos, cursos que são vendidos, onde o intento vai para bem longe de um intento puro. Esses dias eu vi, divulgado nas redes sociais, um curso de mentoria feito por um pastor, e na chamada do curso estava ele lá com a foto, não vou citar o nome, mas ele era pastor da esposa de alguém destacado no cenário político recente do país, e ele vendia lá curso de mentoria de R$5.000 por 1.900. Eu tenho que ter muita paciência quando eu vejo uma divulgação desse tipo assim. Confesso. Eu acho que nós temos sido muito coniventes com uma mercantilização da fé em intuitos espúrios. O que se alega, evidentemente, é que a intenção final é boa, mas para Deus também importa como fazemos isso, como chegamos lá e que princípios a gente adota para ajudar pessoas. Quando a igreja assume o papel designado a ela numa cultura de consumo, porque às vezes isso é inconsciente,
é muito sutil, quando ela não reprova essa cultura, mas se amolda ela se torna uma mera repassadora ou vendedora de bens ou serviços religiosos. A igreja não pode ser apenas mais uma prestadora de serviço especializado a clientes isolados, colocando as suas banquinhas, seus templos, ou no centro, ou numa rua. Estamos aqui e para ajudar você é tanto. Queridos, a missão de Deus é recuperar a criação e a vida da humanidade, devastados por causa do pecado. A maneira de recuperar a humanidade não é devolvendo mais pecado e corrupção, mas é: Senhor, nos ajuda a sermos redimidos desse modo pecaminoso de ser, fazer e viver. A participação da igreja nessa história, aí sim, é participar da missão de Deus. O que é isso? Se envolver na obra de Deus de restauração e cura da criação. Então a gente começa a pensar como igreja em nosso papel e identidade, em como a gente se alia a Deus no que Deus tem feito no mundo, e não como a gente pode se aproveitar de Deus ou das pessoas para outros objetivos. É isso que define identidade e papel da igreja, nosso alinhamento com Deus, com o Evangelho e com Jesus. Há pouco estávamos cantando aqui: tudo é para ti, só para te adorar. Dá um arrepio na nossa espinha quando a gente pensa quem é Deus, o que o Evangelho é e o que nós estamos aqui fazendo. Escute. Jesus não escreveu um livro para transmitir as boas novas às gerações seguintes. Você sabia que Jesus não escreveu nada? Antes, Jesus escolheu, preparou e comissionou uma comunidade de seguidores para tornar conhecido o objetivo da história universal. E eu quero que você guarde essa expressão, porque você vai se dar conta, espero que sim, que nós estamos dentro de uma história que tem um autor, e é uma história para além de nós mesmos, é para o universo todo. Repito, quando Jesus quis transmitir o Evangelho às gerações seguintes, Ele não escreveu um livro, Ele escolheu, preparou e comissionou discípulos, uma comunidade, para que eles fossem usados para que o mundo conhecesse que há um sentido na história universal, independentemente da cultura. João capítulo 20, versículo 21, Jesus diz assim, e talvez uma das palavras de Jesus mais importantes nesse tema: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Wright escreve assim: a Bíblia toda nos oferece a história da missão de Deus. Preste atenção. Por meio do povo de Deus, no seu envolvimento com o mundo de Deus, em favor de toda a criação de Deus. Repito, a Bíblia toda nos oferece a história da missão de Deus, por meio do povo de Deus, no seu envolvimento com o mundo de Deus, em favor de toda a criação de Deus. Quer dizer, quando eu tenho essa moldura sobre a minha vida aqui hoje, março de 2023, que eu vim de um Deus que tinha propósito, plano, que outros vieram de trás de mim, que outros virão após mim,
mas que ainda assim esse mundo é um mundo de Deus. O desespero começa diante do momento atual do país ou dos anos recentes. O desespero começa a perder o seu lugar. Queridos, a identidade e o papel da igreja são definidos por essa eleição. Essa escolha, esse chamamento de Deus a um povo para falar dele. Chamamento de um povo para participar da missão de Deus no mundo, de restauração, de cura, de estabelecimento de justiça. A igreja como uma antecipação do reino na sua vida comunitária. O que a gente está fazendo aqui hoje? De uma certa maneira, nós estamos antecipando o reino de Deus que um dia será pleno. Um dia vamos nos reunir e louvar a Deus para sempre. Esse encontro aqui, comunitário, ou nossas palavras e ações, são sinais de um reino vindouro. Então, a igreja, como ela vive, o que ela professa, é um indicativo de que a corrupção não será a última palavra. Que faz sentido ter fome e sede de justiça, porque essa fome um dia vai ser saciada. A igreja é a comunidade da aliança que foi reunida, mas não porque ela seja melhor, ela também foi restaurada, também foi perdoada, também precisou de ajuda. Mas ela é agora então convocada a compartilhar o que ela recebeu para os outros, que ainda não receberam. Nesse sentido, a compreensão apropriada de quem é a igreja e do seu papel hoje não começa com a igreja, pelo menos não a do Novo Testamento, mas começa com Israel. Em como Israel se enxergava, qual foi a origem da nação, como se relacionava com outras nações. Porque sim, nós somos herdeiros de Israel. Escute. A identidade missional de Israel é definida pelo papel que é chamado Israel a desempenhar na decisão de Deus de redimir a humanidade. Missão é o que Deus está fazendo em favor do mundo. É o propósito de Deus a longo prazo para um dia renovar a criação. Wright diz assim: a missão de Deus envolve o povo de Deus vivendo a maneira de Deus diante das nações. Assim, o plano era Deus vir e habitar no meio do seu povo, lhe dar a sua lei para dirigir a sua vida coletiva, e esse povo seria um sinal atraente diante de todas as nações daquilo que Deus tinha pretendido. Restaurar a criação, restaurar a vida humana da corrupção do pecado. Israel assumiria o seu lugar na missão de Deus como? Sendo o que chamou Deus a ser. Porque a missão não está primordialmente associada a ir. A missão está associada a ser. A missão não está relacionada a fazer primordialmente, mas a ser um tipo de povo, uma comunidade contracultural. E quando eu falo de contracultural, eu não falo antipática, mas eu falo uma comunidade que tem identidade, que tem um chamamento, que tem uma missão e que na sua identidade está o DNA da missão de Deus no mundo, que é redimi-lo do pecado. Marcus Barth afirma que o povo de Deus não tem outro destino e propósito a não ser viver publicamente para a glória de Deus. Publicamente quer dizer o quê? Que a nossa vida é vivida diante das nações. A gente não quer ficar escondido aqui. Desde o início dessa comunidade, nós chegamos a falar
Não vamos ter muitas atividades dentro do templo, porque é para a rua, o trabalho, a vizinhança que Deus nos chamou. Porém, viver a maneira de Deus é para o louvor e glória de Deus. E aqui vem o desafio de um espírito consumista que prepondera o nosso tempo, inclusive na igreja. John Piper diz que a vida do povo de Deus é manifestar a glória de Deus diante dos olhos atentos das nações. Ou vocês não acham que as nações estão atentas àquilo que nós professamos e como correspondemos em vida? Quantas são as vezes em que perdemos a credibilidade do falar porque as pessoas não veem em nós minimamente aquilo que a gente professa? Para essa missão, Israel foi orientado a olhar em 3 direções. Primeiro, para trás, para a criação do mundo e do homem. Segundo, Israel olhava para o futuro, para a consumação de todas as coisas. Mas em terceiro, Israel olhava para fora da própria nação e olhava para as nações ao redor. Aí sim, confrontando as suas idolatrias. O povo escolhido de Deus não existe para si mesmo. Antes existe para a glória de Deus e sua missão, e em favor dos outros a quem a missão de Deus é dirigida. Pare e pense a respeito disso. Se muitas vezes nós não nos tornamos consumidores exclusivos da fé cristã. Pensamos sempre onde congregar, ou no congresso que vamos ir, ou no sermão que vamos escutar, na medida em que ele atende e supre as minhas necessidades. Perdemos uma visão um pouco mais coletiva de missão de Deus no mundo para um desejo de ser atendido como quero, quando quero, da forma que eu acho ideal. O povo de Deus está orientado para 2 frentes. Isto é, para Deus e para o mundo. Ignorar uma dessas frentes vai distorcer a nossa identidade como povo de Deus, e a gente vai ver isso com muita clareza na maneira como Israel foi chamado. Gênesis capítulo 12. Vamos ler os 3 primeiros versículos. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Preste atenção nesse texto. Nesse texto, Deus revela a estratégia que Ele vai adotar na sua missão para restaurar a criação. Ele vai escolher um homem, Abrão aqui ainda, e vai prometer fazer dele uma grande nação, por meio da qual todas as nações na terra serão abençoadas. Veja, há uma divisão básica no livro de Gênesis importante aqui. Gênesis 1 a 11 e depois Gênesis 12 a 50. Essa divisão é proposital. Você nota que essa divisão é pelo próprio tema que cada divisão carrega. E a promessa dada a Abraão em Gênesis 12 é uma passagem de conexão com essa primeira parte de 1 a 11
e depois de 12 até 50. Adão está no topo da primeira seção, de Gênesis 1 a 11. E Abraão está no topo da segunda seção, de Gênesis 12 até 50. Uma proeminente interpretação judaica é a de que o papel de Abraão é consertar a confusão feita por Adão. Por isso, os primeiros capítulos apontam o problema para o qual a promessa de Deus a Abraão é a solução. Então, se até o capítulo 11 a gente tem o mapeamento do problema, de 12 em diante, a apresentação de uma solução. O que faz o primeiro bloco até o capítulo 11? Conta a história da criação divina do mundo. Conta a história da rebelião humana, do crescimento absurdo do pecado à medida que ele se alastrou pela terra. Como Deus respondeu ao pecado por meio de juízo. E também a promessa e o compromisso de Deus de preservar e restaurar a criação. 3 características importantes eu quero destacar nesse primeiro bloco do capítulo 1 ao capítulo 11. Primeiro, a narrativa de Gênesis começa com a criação do mundo. É um mundo muito bom, como Deus havia pretendido. Os seres humanos têm um lugar de destaque nele, criados à imagem e semelhança do Criador, para o desenvolvimento da cultura, inclusive. Quando a desobediência humana corrompe toda a criação e afeta a própria cultura, os valores, Deus promete que vai esmagar as forças malignas desencadeadas pela rebelião de Adão e Eva. Veja Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a gente vai projetar aqui. Veja esse texto. Depois destes acontecimentos, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus inicia uma longa jornada, então, de restauração, prometendo manter sua promessa de curar a criação, apesar da insistência humana no erro e na infidelidade. E é só abrir as páginas do Antigo Testamento e a gente se dará conta disso. A eleição de Abraão e a promessa divina de fazer dele uma grande nação precisam ser compreendidas nesse contexto. A intenção de Deus, isso é muito importante, é que toda a criação e toda a vida humana e toda a cultura humana possam, por meio de Abraão, tornar-se de novo algo muito bom. Preste bem atenção nisso. Segunda questão importante desse primeiro bloco de Gênesis 1 a 11. Os capítulos de abertura de Gênesis retratam a Deus não como uma divindade tribal, como era comum naquela época. Cada nação tinha o seu Deus regional. Mas o Deus de Israel foi apresentado como o Criador e soberano de toda a criação. Há somente um Deus e Ele é o grande Rei de toda a terra. Eu sei que nós cantamos aqui que Jesus é Senhor e não temos a dimensão do que nós estamos cantando. Mas lembra de Filipenses, um dia toda língua vai confessar que Jesus é Senhor. Com a rebelião de Adão e Eva e do mundo inteiro, todos se tornaram culpados, de modo que o julgamento do mundo no dilúvio ou em Babel recaiu sobre todos. Do mesmo modo, em sua redenção, Deus estendeu a mão a todos. Deus amou o mundo de tal maneira. Em Gênesis 12, porém, subitamente o foco fica mais restrito. Aqui que para alguns a coisa complica. Da atuação universal de Deus no mundo todo,
Agora Deus vai para o relacionamento particular com um homem, Abraão. A partir desse lugar e pelo restante do Antigo Testamento, a história vai se preocupar com a ação de Deus em uma nação, Israel, e como Deus vai ser aquele que vai usar essa nação para os seus propósitos. No entanto, o escopo, o objetivo universal dos 11 primeiros capítulos de Gênesis nos lembra que a atenção específica em Abraão e na nação de Israel era em favor de todas as nações e mais, de toda a criação. Por fim, terceira característica de Gênesis 1 a 11, o seu foco é nas consequências crescentes do pecado à medida que ele corrompe a vida humana e afeta a criação. Toda a humanidade, toda a criação está em rebelião contra Deus, experimenta o seu juízo, que inclusive não consegue extirpar o mal, definitivamente. Gênesis 3 a 11 descreve o mundo inteiro e todas as nações em seu relacionamento com Deus, mostrando distanciamento, separação e dor. Queridos, esses primeiros capítulos de 1 a 11 apresentam o problema universal, a solução. A solução vem agora na promessa feita a Abraão no texto que lemos. Em contraste com as más notícias de maldição e distanciamento de Gênesis 3, ouvimos agora as boas novas de bênção e reconciliação em Gênesis 12, de 1 a 3. O relacionamento de Deus com as nações, alguém pode perguntar, está agora rompido? Acabou para o ser humano? Esgotou-se a paciência graciosa de Deus? Terá Deus rejeitado o ser humano para sempre? Essa é a pergunta que nenhum leitor de Gênesis 1 a 11 deixa de fazer. Estamos agora diante de um dos trechos mais importantes da Bíblia para a identidade da igreja. Por que não dizer para a doutrina da igreja? Gênesis 12, o texto por meio do qual vamos começar a entender a natureza e o propósito da comunidade que Deus escolhe. Queria que você tentasse prestar atenção, porque isso não tem nada de teórico, é um tema bastante prático para cada um de nós. O papel do povo de Deus está aqui em Gênesis 12. Eles são escolhidos em favor do mundo. No contexto do cenário universal das 70 nações, em Gênesis capítulo 10, você vai ver uma descrição de várias gerações. Essa soma total vai dar 70 nações. Nesse cenário, essas 70 nações representam todos os povos da terra separados de Deus e sujeitos ao julgamento. Gênesis 10 e 11. Pois Abraão é escolhido precisamente para que a bênção de Deus possa chegar a todas essas nações. E todas aquelas 70 nações que Deus havia espalhado sobre a face da terra. Há 3 elementos na promessa que Abraão aqui faz, aliás, que Deus faz a Abraão aqui. E encontramos esses elementos em um resumo em Gênesis 18, 18 e 19. Interessante que Gênesis 18 e 19 retoma Gênesis 12. Primeiro elemento, fica claro que há 2 estágios no plano de redenção divina. Primeiro, Deus vai dizer para Abraão que ele que agora é sozinho, vai se tornar uma grande nação. E somente depois esta grande nação
vai acabar sendo instrumento para a bênção das demais nações da terra. O primeiro alvo é fazer de Abraão uma grande e poderosa nação, com as dádivas de Deus. Quais são essas dádivas? Descendentes, terra e bênção. O segundo alvo é abençoar, por meio agora dessa grande nação, agora já desenvolvida, todas as demais nações. A frase final de Gênesis 12, 3, em você serão benditas todas as famílias da terra, é a principal declaração desses 3 versículos. Uma vez que as promessas pessoais feitas a Abraão têm como objetivo final a bênção mundial. Abraão é, antes de tudo, um receptor das bênçãos, mas ele também vai ser um mediador das bênçãos. Pense um pouquinho sobre a igreja neste contexto. O que é bênção? Bênção é um termo bíblico que tem muitos sentidos, significando, por exemplo, revogação da maldição do pecado e a restauração da plenitude da criação. Note, até o 11, o mundo em escuridão, notícias péssimas, o pecado se multiplicando. Vem em Gênesis 12, Deus fala com Abraão e promete que através dele uma grande nação será constituída e essa nação levará outras nações ao conhecimento de Deus. A palavra abençoar aqui é usada 5 vezes em Gênesis 12. Hans Wolff acredita que isso é intencional, uma vez que a palavra amaldiçoar é usada 5 vezes, de 1 a 11, capítulos 1 a 11. Ou seja, o autor de Gênesis pretende deixar claro que Deus quer reverter a situação através de Abraão sobre os efeitos do pecado. A nova palavra de grande poder, abençoar, que agora em Gênesis 12 forma o fundamento da aliança com Abraão, deve anular a maldição dos capítulos 11, do capítulo 1 a 11 de Gênesis. A bênção restaura todo o bem que Deus havia concedido à criação, generosamente, desde o começo. E essa bênção também prenuncia a sua obra de redenção posterior, quando Deus vai conformar os seres humanos à sua imagem e semelhança, lidando com o pecado profundamente e nos transformando. O segundo elemento importante a ser observado aqui em Gênesis 12, na promessa de Deus a Abraão, é que a eleição tem por finalidade uma missão. Note o versículo 12. Aliás, capítulo 12 de Gênesis, versículo 1º, 2º, 3º. Adiante. Adiante. Agora. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoarem. Vocês serão benditas todas as famílias da terra. Mas veja o que diz Gênesis 18, 19, que retoma esse tema. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de, veja a finalidade aqui, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe
prometeu. Queridos, a doutrina da eleição nas Escrituras já provocou muita controvérsia na história da igreja. Todavia, quando vemos a eleição aqui no contexto da história de Abraão, várias coisas podemos aprender. A eleição de Abraão e Israel é colocada num contexto universal. Por isso, na história bíblica, privilégio e responsabilidade, salvação e serviço, receber e mediar bênção caminham de mãos dadas. Veja, Gênesis 18, 19, o texto que acabamos de ler. Porque eu o escolhi para que, há uma finalidade. Fomos salvos para uma finalidade. O privilégio de ser salvo tem consigo a responsabilidade de compartilhar a salvação. A salvação recebida tem o privilégio de servir o próximo. O receber o Evangelho também tem o compromisso de mediar agora o Evangelho para que outros o recebam. O povo de Deus é um povo para quê? Eles são escolhidos para que possam conhecer a salvação e então convidar as outras nações a fazer parte dela. O que está acontecendo em nossos dias? Que cristianismo nós temos vivido nesse sentido? Que consciência de responsabilidade, serviço e mediação nós mesmos, como cristãos, temos tido? Essa pergunta é extremamente delicada. A tentação constante ao longo de toda a história da igreja e também da história de Israel tem sido esquecer o propósito missional da eleição. Fomos escolhidos para. E a gente acaba enfatizando somente o privilégio, a salvação e a posição de receptores. O relato de Jonas ilustra de maneira dramática e comovente o verdadeiro sentido da eleição de Israel. E como Israel, de forma trágica, fracassa e esquece a responsabilidade, serviço e missão. E por causa disso, Deus te volta contra o seu povo. Veja Amós capítulo 3, versículo 2. De todas as famílias da terra, somente a vocês eu escolhi. Portanto, eu os punirei por todas as suas iniquidades. Se Abraão é chamado para, por meio dele, se constituir uma grande nação que visava que essa grande nação fosse luz para todas as nações, existe um chamamento individual que Deus, pelo Evangelho, faz a cada um de nós. Para que esse Evangelho possa ser compartilhado com vários queridos nossos, amigos nossos, vizinhos nossos. A observação final aqui, com relação à promessa feita a Abraão, é a maneira como essa promessa vai ser cumprida. Ainda Gênesis 18, 19. Abraão precisa ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele
a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Não ficamos sabendo muito bem como isso vai acontecer. No entanto, as expressões aqui que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo nos dão uma pista importante. São expressões usadas com frequência no Antigo Testamento que apontam para uma vida piedosa. O contexto dessas expressões é o clamor contra Sodoma e Gomorra. É sobre isso o capítulo 18. Está lá Abraão perguntando para o Senhor, se tiver lá 5 justos nessa cidade, o Senhor vai poupar ela? E por que isso? Porque o clamor a respeito do pecado de Sodoma subiu aos ouvidos de Deus. Em contraposição a esse pecado, a bênção virá à medida que o povo de Israel encarnar a correta e justa intenção de Deus para a vida humana. Abraão e Israel devem ser a verdadeira humanidade do Criador. Sua vida é chamada a exibir o plano de criação de Deus para a vida humana e o objetivo para o qual seu propósito redentor está se movendo. Meus irmãos, tem uma das frases de Jesus que sempre mexeu com o meu coração. Onde eu estou, estará ali também o meu servo. Onde eu estou, estará ali também o meu servo. Abraão, sua família e a nação que vai se formar a partir de Abraão são escolhidos para participar da missão de Deus. Sim, para desfrutar da bênção redentora dele e andar nos seus caminhos para que as nações participem também dessa bênção. A narrativa de Êxodo nos dá conta como Deus age para resgatar depois Israel do seu pecado e da sua escravidão. Deus estabelece com Israel uma aliança e vem viver no meio deles. Está tudo lá em Êxodo. Tudo porque Deus prometeu abençoar Abraão e a sua descendência. Redenção é o que mais vemos em Êxodo. Ela remete a uma imagem cultural e social muito conhecida do Antigo Oriente Próximo. Um redentor era um membro da família responsável por recuperar para ela, aquela família, pessoas ou bens que foram colocados em escravidão. Por exemplo, a redenção podia envolver a libertação de um parente da escravidão e a sua restauração à família. Levítico 25 tem um exemplo. Esse parece ser o principal significado da obra redentora de Deus em Êxodo. O Redentor divino, Deus age para libertar seu filho Israel do cativeiro de Faraó, restaurando-o ao seu lugar de direito na família de Deus. A redenção de um filho contém a essência do significado de todo o relato do Êxodo. Meus irmãos, nós precisamos que Deus nos ajude nessa caminhada. Sim, nós somos hoje pecadores, convidados a participar da mesa do Senhor. Tanto que vamos comer do pão, beber do cálice, que são mediação para estarmos junto ao nosso Pai, justo e santo,
como ao mesmo tempo são verdadeira comida, verdadeiro suprimento para a nossa alma. Ao mesmo tempo em que lidamos com essa bênção maravilhosa que o Evangelho nos proporciona como pecadores, os apóstolos, os discípulos mais próximos de Jesus se manifestaram pecadores. Incrivelmente, aqueles homens foram comissionados a uma missão pelo mundo que transcendeu a língua grega, levou essas pessoas e até discípulos anônimos por todos os lugares, porque eles entenderam o sentido de ser, a razão de estarem no mundo, o que Deus havia feito com eles e o convite para que, assim como o Filho foi enviado, eles também fossem, testemunhassem, compartilhassem. Eu e você trabalhamos ou estudamos, eu e você temos família, eu e você temos momentos para lazer, eu e você temos a agenda de uma família como qualquer outra. Mas não esqueça nunca que o que ilumina todas as áreas da tua vida, o ponto de partida para os setores da tua história e a tua própria história está inserida numa história maior, que vem de longas gerações. E essa história maior, ela não termina com más notícias, ela termina com boas notícias. Algumas delas a gente já viveu há 2000 anos. Talvez Abraão saudou ela de longe e os seus sucessores. Mas nós não. Nós já estamos saudando essa bênção olhando para trás. Mas ao mesmo tempo, essa bênção passada se tornou a minha hoje, aqui agora, porque Jesus é vivo. Porque o Filho de Deus vive em mim pela fé. Porque não é de uma filosofia que nós estamos falando, é de um sentido para toda a existência. E um sentido que não tem o ponto final agora em março de 2023. O ponto final já está escrito, mas ainda vai se operar. E o final é bom. O final, na verdade, é muito bom, porque aquilo que Deus fez e viu que era muito bom, Deus vai renovar um dia. Ou seja, então, quando eu vejo nesse breve chamado de Abraão, o chamado de Israel e o chamado para as nações, que depois vai culminar com a igreja empoderada pelo Espírito Santo para ir a todos os lugares, no poder de Deus, eu preciso me dar conta dessa minha nova identidade e não viver mais como eu vivia antes, porque agora Cristo vive em mim. E eu fui chamado, assim como esse texto de Gênesis 18 nos informa, para que o que Deus prometeu, eu deixe acontecer em minha vida. Eu participe disso. Eu me alegre com isso. E eu compartilhe essa bênção com todos ao meu derredor. Eu vou repetir o que disse logo no começo hoje. Essa fala não tem nada que ver com um pastor que chega na sua comunidade e quer colocar todo mundo a trabalhar porque ele precisa, ou a igreja precisa crescer em número, ou o pastor quer dar trabalho para a sua comunidade. Não tem nada que ver com isso. Não faça isso se for por esse motivo. O que eu estou dizendo é que a nossa identidade de filhos de Deus não pode ser dissociada de olhar para fora de nós mesmos
como remédio contra o egocentrismo que o Evangelho é, para entendermos o nosso lugar no mundo, seja como um marido, como um pai, como um vizinho, como um colega de trabalho, e compartilhar das boas novas do Evangelho com todos aqueles que estão ao nosso derredor. Mas repito, o espírito deste século nos quer imprimir um outro RG, uma outra identidade. Eu fiquei muito interessado esses dias num vídeo patrocinado desses que nos sugerem, um cara muito conhecido em liderança, Peter Drucker, né? Já velhinho, ele diz assim: não me venha falar de liderança, depois das lideranças do século XX, não me venha falar em liderança carismática. Ele complementa, ele não é cristão. Sim, eu ainda acredito na liderança, mas eu acredito em resultado, eu acredito em boa liderança, eu acredito em pessoas com princípios. O que ele diz é algo que também a gente precisa ouvir hoje. E é algo que a história bíblica nos relata do começo ao fim. Nós nos admiramos muito com o carisma, nós nos admiramos muito e até nos deixamos levar com a oratória. Nós nos impressionamos com a habilidade de algumas pessoas de falarem com outras e conduzirem outras. Mas o Evangelho, quando nos vem restaurar, escute, vem nos reformar a mentalidade para nos incluir na missão de Deus. Não é do mercado, não é de ideologias, não é de interesses outros quaisquer, mas é na missão de Deus no mundo. E a missão de Deus no mundo é completamente diferente do que nós temos visto por aí afora. Isso é muito sério. E é, na verdade, por isso que o preço daquela cruz foi tão alto. Porque para lidar com o nosso pecado, não é um banho de tinta, de marketing. Não é um curso vendido. Para lidar com a nossa culpa, nossas dores e nosso afastamento de Deus, o próprio Deus foi a uma cruz, morrer em nosso lugar, entregando sua alma, seu corpo, seu sangue, para nos redimir, nos transformar. Assim como Pedro deixou suas redes, João deixou o seu barco, nós somos colocados agora na vida de uma outra maneira. Às vezes o trabalho vai continuar o mesmo, mas o espírito vai ser outro, a razão vai ser outra, o norte vai ser outro. É o meu lugar no mundo de Deus. É o meu lugar na missão de Deus no mundo. E as notícias que se multiplicam por todos os lados a respeito de dor, sofrimento e corrupção são apenas sintomas de um paciente que está aguardando que o médico dos médicos, literalmente, venha e ponha ordem nesse grande hospital e todos saiam de suas macas, saltando e louvando ao nosso Deus por aquilo que só Ele, que ressurgiu dos mortos, só Ele pode fazer. Então eu quero convidar você hoje à noite, porque eu também fui convidado, porque também nós fomos convidados a participar dessa mesa, da ceia do Senhor. Um convite de Jesus aos pecadores.
mas um convite de Jesus aos pecadores que se reconhecem como pecadores e dizem: sim, Senhor, eis-me aqui. Eu preciso do teu perdão, eu sou um pecador, eu preciso. Eu sou carente da tua graça e da tua misericórdia.